Lucas, capítulo 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos, primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Portanto, quanto que em trevas disseste, a luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete sobre o telhado será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrareis a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo que a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que os passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. O que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que convém falar. E disse-lhe um na multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juízo repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Que não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei ainda outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens depósito muito em bens por muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Assim é todo aquele que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que não semeiam nem cegam, não têm despensa nem celeiro, e Deus as alimenta, quanto mais vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva e hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e nem andeis inquietos, porque os gentios do mundo procuram todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino e a sua justiça. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro no céu que nunca cabe, aonde não chega o ladrão nem a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Estejam cingidos vossos lombos e acesas vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor quando houver de voltar às bodas, e quando vier a bater logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando.
Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, se os achar assim, bem-aventurados tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria de minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizeis esta parábola em nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem, pois o Senhor, os seus servos, para lhes dar também a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, começa a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se. Virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que não sabes. Separá-los-á e lhe dará sua parte como os infiéis. E o servo que sob a vontade do seu senhor não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a soube fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, não lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito se lhe pedirá. Vi lançar fogo na terra, e o que mais quero já está aceso. Importa, porém, que eu seja batizado em um certo batismo, e como me angustia até que venha cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer paz à terra. Não vos digo mais antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. E dizia também à multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabei discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir esse tempo? E por que não julgais também vós a vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário, os magistrado, procura livrar-te dele, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, o meirinho te encerre na prisão. Digo que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. No capítulo 12, no versículo 51 até o 53, através dessas palavras aparentemente estranhas e preocupantes, Jesus revelou que sua vinda frequentemente resulta em conflito. Por exigir uma resposta, as famílias podem ficar divididas quando alguns escolhem segui-lo e outros se recusam a fazê-lo. Não há termo, Jesus exige lealdade e compromisso. Às vezes temos de escolher em seguir-te e manter outros relacionamentos. Você está disposto a correr o risco de ser reprovado por sua família a fim de receber a vida eterna? De acordo com a maioria dos registros históricos do que dispomos, a principal ocupação que existia era a agricultura. O lavrador dependia diretamente do clima e das estações para garantir o seu sustento. Precisava de equilíbrio entre o período de chuva e a estiagem, para que houvesse uma boa colheita. Assim, muitos se aperfeiçoaram em interpretar os sinais da natureza. Jesus anunciou um acontecimento tão assombroso quanto um terremoto, porém muito importante do que as colheitas, vinda do reino de Deus. Da mesma maneira que as nuvens escuras prediziam uma tempestade, havia sinais de que o reino logo chegaria. Mas os ouvintes de Jesus, embora fossem peritos em interpretar os sinais do clima e das estações do ano, ignoravam intencionalmente os sinais relativos àquele tempo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos porque
O Senhor nos chamou para uma santa vocação, não de acordo com as nossas obras, mas de acordo com a determinação e graça que nos foram dadas. Ó Pai, sabemos que o teu plano para nós já existia antes de te conhecer e que tu realizarás. Ajuda-nos a andar de modo digno da vocação para o qual somos chamadas. Sabemos que existe um plano determinado para nós e que temos um destino que agora será cumprido. Ajuda agora a viver com senso de propósito e entendimento do chamado que o Senhor nos deu. Entregamos todo orgulho, egoísmo e qualquer coisa que impeça de alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Não queremos deixar de passar pelo pleno propósito para a nossa vida, porque não caminhamos conforme a tua vontade. Arrependemos a cada dia e não vivemos inteiramente para ti. Ajuda-nos a viver de forma como tu queres, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.